Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula então de razão e proporção. Vamos fazer mais exercícios aqui de escala, né, e de proporção. A maioria vão ser exercícios de escala. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete de quadra de esportes na escola que tem 28 metros de comprimento e 12 de largura. A maquete deverá ser produzida na escala de 1 para 250. 1 para 250, que é uma escala de 1 para 250. 1 no desenho corresponde a 250 real. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na maquete? Então, escala é 1 para 250. Escala é tamanho desenho sobre tamanho real. Vamos pegar o primeiro, o comprimento, 28 metros. A escala é 1 para 250, que é igual ao tamanho do desenho, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de x. E o tamanho real aqui a gente começou com 28. Então, multiplicou cruzado, então 250x é igual a 28. O x vai ser o 28 dividido pelo 250. Olha, eu vou fazer uma maldadezinha aqui para facilitar. O 250, ele para virar 1000, eu multiplico ele por 4. Então, eu vou multiplicar ele por 4 e o 28 por 4. 250 vezes 4 dá 1000. E o 28 por 4, 28 vezes 4 dá 32. Sobe 3, dá 8, 9, 10, 11, 112. Então, fica 112 dividido por 1000, é só voltar 3 casas. Por isso que eu fiz dessa forma, deu 0,112. Por isso que eu joguei, fiz o 250 virar potência de 10, que aqui no caso é 1000. Então, isso aqui deu 0,112, e como o 28 estava em metros, isso aqui é 0,112 metros. O exercício está pedindo em centímetros, então eu vou transformar de metro para centímetro e multiplicar por 100. Fica 11,2 centímetros. Então, este é o comprimento. A mesma coisa agora para largura. Escala é tamanho desenho sobre tamanho real. A escala é 1 para 250. O tamanho do desenho da largura é 12, então fica 12. Aliás, o tamanho real é 12, né? O tamanho desenho é o que eu quero saber. Então, o tamanho desenho aqui ficou, o tamanho real ficou 12. O tamanho desenho é o que eu vou saber. Então, ficou 250x é igual a 12. O x vai ser 12 dividido por 250. Vou fazer aquele mesmo processo, multiplicar em cima e embaixo por 4, que aí aqui vai ficar 48 e aqui vai ficar 1000. Então, o x deu 0,048 metros. Como o exercício pediu o tamanho do desenho em centímetros, multiplica por 100, dá 4,8 centímetros. Responda na ordem que ele falou. Ele quer o comprimento primeiro, depois largura. O comprimento foi 11,2 e a largura foi 4,8. Resposta letra C. Beleza? Questão interessante, né? Vamos lá. A Secretaria de Saúde do município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura escala de 1 para 25 mil. Escala dele foi 1 para 25 mil. Por um período de 5 dias. Ida e volta, 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do projeto? Então, cada quadradinho desse é 1 por 1. Então, cada medidazinha dessa é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele percorreu 16 centímetros. Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. A escala é 1 para 25 mil. 1 para 25 mil é igual ao tamanho do desenho, que foi 16, sobre o tamanho real, que eu vou chamar de x. Lembrando que isso vai ser um dia só a ida. Então, o x vai ser 16 vezes 25 mil. O x vai dar 16 vezes 25, 16 vezes 25, isso aqui dá 30 sobre 3, dá 5 aqui dá 8, 32, deu 400. 400 é o 16 vezes 25, acrescenta os 3 zeros.
deu 400.000. Detalhe, como eu entrei com o tamanho do desenho em centímetros, aqui saiu em centímetros. Então deu 400.000 centímetros. Eu quero a resposta em quilômetros. Então, eu já vou transformar esse valor para quilômetros. Então eu tenho aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então eu estou em centímetro, voltei 1, 2, 3, 4, 5. Voltei 5 casas. Então 1, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deu 4 quilômetros. 4 quilômetros é a ida dele. Como é ida e volta, 4 vezes 2. Como são 5 dias, vezes 5. Então isso aqui deu 40 quilômetros. Muita gente errou essa questão, marcou 20, porque esqueceu que era ida e volta. Outros esqueceram que era vezes 5, que eram 5 dias. Então a resposta certa, a letra E, 40 quilômetros. Beleza? Vamos lá. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga depois de ter percorrido 42 quilômetros. O americano Jim Karnazes, né, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais em 75 horas. 10 vezes mais, ou seja, 420 quilômetros em 75 horas. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista de 60 centímetros. Então, esse aqui é o tamanho do desenho, 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Se o percurso desse cara fosse também em uma pista reta, qual seria a escala? Então ele está falando desse cara que percorreu 10 vezes mais que os 42 quilômetros. Então o tamanho real foi não de 42 quilômetros, foi de 420 quilômetros, 10 vezes mais que os 42. Então escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Aqui, o tamanho do desenho, ele vai ser 420, está em quilômetros, para ir para centímetro, 1, 2, 3, 4, 5. Acrescenta 5 zeros. Então, a escala ficou igual ao tamanho do desenho, que é 60, dividido pelo tamanho real. Aqui ficou 3, 4, 5, 6 zeros, né? Ficou 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu falo assim, gente, é para você ficar bem atento com os zeros. Eu não me importo o nome do número em si. Eu fico sempre olhando para os zeros, que são as partes importantes aqui. Então, o zero cortou com o zero. Divide em cima e embaixo por 6. O 6 dividido por 6 fica 1. E o 42 dividido por 6 fica 7. Ainda sobraram 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, ficou 1 para 700.000. Resposta letra D. Cuidado aqui, era que era 10 vezes mais. Muita gente colocou aqui 42 ao invés de 420. Beleza? Vamos seguindo. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e as apresentou em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes conforme as indicações da figura a seguir. Qual a árvore que apresenta maior altura real? Bom, a árvore 1, ela tem uma altura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, a árvore 1, a escala dela é 1 para 100, e escala é o tamanho do desenho, foram 9 quadradinhos. Então, nós estamos fazendo aqui o tamanho e a unidade de medida é quadradinhos. Beleza? Então, foi 9 quadradinhos e o tamanho real vai ser x. Então, o x para ela deu 900. A árvore 2... ela tem também 9 quadradinhos, a escala dela é 2 para 100. Então, o tamanho do desenho é 9 e aqui é o tamanho real que é x. Então, 2x igual a 900, o x vai ser o 900 dividido por 2, deu 450. A árvore 3, ela tem o tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, a escala dela é 2 para 300, está aqui, ó. De como é que você está vendo? A escala está aqui, ó. A escala da primeira, da segunda, agora da terceira, 2 para 300. É igual a 6, que é o tamanho do desenho, sobre o tamanho real, que é x. Então, 2x é igual a 6 vezes 300, dá 1.800. Então, o x dá 1.800, dividido por 2, o x deu 900. Então, essa aqui até agora está igualando com a primeira.
A quarta, ela tem aqui agora a quarta, a escala é de 1 para 300, o tamanho dela é 1, 2, 3, 4,5, 4,5 sobre x. Então, o x vai ser 300 vezes 4,5, 300 vezes 4,5 dá 1.350. E como é que você viu que é 4,5? Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui está mais ou menos na metade, tá? Pode ficar tranquilo e tranquila que não vai ter um valor muito próximo na sua prova desse valor, 1.300, 1.200, não. O valor maior que a gente estava tendo até agora era 900. E a 5, a árvore 5, né? Aqui a 1, a 2, a 3, a 4, agora a 5. A 5, a escala dela é 2 para 300, a altura dela também é 4,5, aqui vai ser o x. Então, 2x igual a 1.350, o x vai ser 1.350 dividido por 2, dá 675 quadradinhos. Então, a maior de todas, a que apresenta a maior altura real, foi a 4, que deu 1.350 quadrados ali. Beleza, gente? Tranquilo? Então, fechamos aqui a questão. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, para uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é 2.000 km. Então, o tamanho real é igual a 2.000 km. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou que a distância entre as duas cidades, no mapa, que era o tamanho do desenho, deu 8 centímetros. Os dados indicam que o mapa observado, qual é a escala? Escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Tem que colocar os dois na mesma unidade, então aqui os 2.000 quilômetros, vou acrescentar 5 zeros, né, para transformar de quilômetro para centímetro. Então a escala ficou o tamanho do desenho, que é 8, dividido pelo tamanho real, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então aqui eu vou fazer 200 por 8, 200 dividido por 8, que eu vou fazer dividir por 8 em cima e embaixo. Aí eu faço só o 200 aqui e o resto eu acrescento, porque eu sei que o 200 dá por 8. O 8 por 8 dá 1, 200 por 8 dá 25, e ainda sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então a escala ficou de 1 para 25, 1 para 25 milhões. Eu acho que não tem a resposta aqui, acho que tá errado aqui, tá faltando a resposta. Deixa eu só confirmar, ou se eu dei algum vacilo, vamos confirmar. É isso mesmo, gente, a conta está certinha, nós vamos corrigir só aqui a letra E é 25 milhões, vamos corrigir ela aqui. Então, letra E, a resposta, 25 milhões, beleza, gente? Tinha que corrigir isso aí, a gente digitou errado aqui na hora de fazer a questão, mas a resposta é essa, letra E, beleza? Vamos seguindo. Uma planta foi feita na escala de 1 para 150, então a escala é de 1 para 150. A área da cozinha é de 4 centímetros quadrados. Determine a área real. Gente, a escala é tamanho desenho sobre tamanho real. Se você quer mexer com a área, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar aqui, ó, a área do desenho sobre a área real. A área é bidimensional. Então, a escala tá de uma dimensão, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que elevar ao quadrado da escala. Se você fosse fazer volume do desenho sobre o volume real, você elevaria a 3, porque volume são 3 dimensões. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? A escala ao quadrado, ou seja, 1 sobre 150 ao quadrado, é igual à área do desenho sobre a área real. Então, como é que fica aqui ao quadrado? Fica 1 ao quadrado, 1. 150 ao quadrado é 150 vezes 150, que é igual à área do desenho. Qual que foi a área do desenho? 4. E a área real é o que eu vou descobrir, eu vou chamar de x. Então, o x vai ficar igual a 4 vezes 150 vezes 150. O x, isso aqui vai dar 300 vezes 300, né? Porque o 4 é 2 vezes 2, então 2 vezes 150, 2 vezes 150 300. Dá 90 mil centímetros quadrados.
Se você quiser se transformar para metro quadrado, lembra aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui a gente está falando de área, então todo mundo aqui é ao quadrado. Se você fosse de centímetro quadrado para metro quadrado, você voltaria 2 casas. Como é ao quadrado, você volta o dobro, volta 4 casas. 1, 2, 3, 4. Seria 9 metros quadrados. Se você está com dúvida nessa questão da conversão, você tem que assistir a aula de unidades de medida, tá bom? Essa aqui é a aula de razão e proporção. Então, seria 90 mil centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado? Se eu entrei com a área do desenho em centímetro quadrado, a área real vai sair em centímetro quadrado. Se você precisa de outra unidade, depois você converte no final do exercício, beleza? Então, essa questão seria feita dessa forma aqui, beleza? Lembre-se sempre disso aqui, ó. Se for área, se for volume, você vai ter que levar o cubo à escala se for volume e ao quadrado se for área, beleza? Vamos lá. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes do condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar os clientes, vou ler de novo, blá blá blá, só isso aqui. O condomínio está sendo lançado em um bairro de uma cidade com uma maquete projetada na construtora de 1 para 200. Aqui vem informação importante, escala 1 para 200. Existe um reservatório de capacidade de 46 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem... Isso aqui é o tamanho do desenho. 45 centímetros cúbicos. Até porque 45 centímetros cúbicos no reservatório, se fosse real, é muito pequeno, né? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer por quantos dias? Tá. Então, primeiro eu vou calcular o tamanho do reservatório real e depois eu vou fazer aqui qual vai ser o número de dias. Aí faz uma regra de 3 depois. A escala ao cubo vai ser igual ao volume do desenho sobre o volume real. A escala é 1 para 200, que vai estar ao cubo, é igual ao tamanho do desenho, que é 45, sobre o tamanho real, que eu vou chamar, o volume real, que eu vou chamar de x. Então, 1 ao cubo é 1, o 200 ao cubo, 2 ao cubo, 8. Como são 2 zeros, você triplica a quantidade de zeros. Então, vai ficar essa quantidade de zeros aqui, 45 sobre x. Então, o x vai ser 45 vezes o 8 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? 8 com 6 zeros. Eu estou evitando trabalhar com potência de 10 e tal, para quem ainda não assistiu a essas aulas ficar tranquilo. Então, esse aqui é o volume. Então, aqui o 45 vezes 8, o que é 45 vezes 8? 45 vezes 2 daria 90, vezes 4 daria 360. Então, 45 vezes 8, 360. E ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, esse aqui é o valor em centímetros cúbicos, porque se estava em centímetro cúbico, esse aqui vai estar em centímetro cúbico. Como ele está falando em litros, litros é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, para eu ir aqui, ó, o centímetro cúbico está aqui, o decímetro cúbico estaria logo aqui à esquerda. Então, para ir de centímetro cúbico para decímetro cúbico, é só dividir por 1000. Então, o volume da cisterna vai ser aqui o 360 mil decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro. Esse é o volume total da cisterna, que vai dar quantos dias? X. E eu sei que 30 mil litros, ou seja, 30 mil decímetros cúbicos de água, vão dar para um dia. Ele falou que 30 mil por dia. Então, aqui, 30 mil x é igual a 360 mil. Então, o x vai ser 360 mil dividido pelo 30 mil. Cortou os 4 zeros com os 4 zeros. O x deu 36 dividido por 3. O x vai dar 12 dias, letra C. Beleza? Então, esse aqui era o esquema dessa questão. Vamos seguindo, gente. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, a informação dizendo que se trata de uma escala de 1 para
400, o seu volume é tanto. O volume do monumento original, então a gente sabe que escala é igual ao volume do desenho sobre o volume real. No caso, a escala tem que ficar ao cubo, né? Então, a escala 1 para 400, tudo isso ao cubo, é igual ao volume do desenho, que é 25, sobre o volume real, que eu vou chamar de x. 1 ao cubo é 1, e o 400 ao cubo, a 4 ao cubo dá 64. Se eu tenho 2 zeros, triplica a quantidade de zeros. Ficaram 6 zeros, é igual a 25 sobre x. Multiplica o cruzado, x vai ser 25 vezes 64, com 6 zeros aqui, né? Então, ficaria 64 milhões. O x aqui, ó, 64 vezes o 25 dá 1.600. E aí eu acrescento os 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele quer em metro cúbico, isso aqui, ó, na hora que eu calculei, se eu entrei com o volume do desenho em centímetro cúbico, o volume real saiu em centímetro cúbico. Na nossa escala, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tudo ao cubo agora, que eu estou fazendo conversão de medida de volume. Do centímetro cúbico para o metro cúbico, eu voltei 2 casas, mas como é cúbico, eu ando 3 vezes mais, então eu vou andar 6 casas. Então eu voltaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O x daria 1.600 metros cúbicos, que seria a resposta, a letra C. Beleza? Muito interessante essa questão também. Vamos seguindo. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete representada no edifício, terá as dimensões tais. A escala usada pelo arquiteto foi... Gente, essa dimensão aqui vai me dar um volume do desenho de 2 vezes 3,51 vezes 4. O volume do desenho, 2 vezes 3,51 dá 7,02, vezes 4 dá 28,08. Então, a gente sabe que escala ao cubo vai ser igual ao volume do desenho sobre o volume real. Detalhe, o volume do desenho está em centímetros cúbicos e o volume real está em litro, que é 28.080. O que é litro? Decímetro cúbico. Vou transformar o valor real em centímetro cúbico. Para isso, eu multiplico por 1.000. Então, fica esse valor aqui, ó, 28.080.000, né? Ficou assim. Então, a escala ao cubo ficou igual ao volume do desenho, que é 28,08, dividido pelo 28.080.000. Dividindo em cima e embaixo pelo 28,08, aqui em cima vai ficar 1, e aqui embaixo, ó, fazendo 28.080.000 dividido por 28,08, porque na verdade se você fizesse aqui, ó, esse aqui dividido por 28,08, isso aqui ia dar 100. E acrescenta os 4 zeros que você tinha. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, daria aqui 1 milhão. Aqui eu vou usar a potência de 10, tá, gente? 1 milhão é 10 elevado a 6. Então, a escala vai ser a raiz cúbica de 1 sobre 10 a 6. Então, a escala, a raiz cúbica de 1 é 1, e a raiz cúbica de 10 a 6 é dividir o expoente. 6 por 3 dá 10 elevado a 2. Então, a escala ficou sendo 1 sobre 100, tá? Beleza, gente? Então, tinha que ter feito esse passo a passo aqui nessa questão. Muito interessante o raciocínio dela, né? Então, como eu tinha que fazer a escala e eu tinha volumes, né? Então, eu fiz o volume de um, fiz o volume de outro, coloquei os dois na mesma unidade e lembrar que a escala tem que ficar ao cubo, beleza? Vamos seguindo. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos. Disposam a formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho.
Em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. Derrubou todos os pinos, a razão total de vezes que derrubou todos, então aqui foi 50, e o número de jogadas. Então aqui é sempre esse dividido por esse, então fica 50 dividido por 85. Esse aqui ficou 40 dividido por 65. O terceiro, deixa eu colocar aqui mais para cá. O primeiro deu 50 dividido por 85. O segundo ficou 40 dividido por 65. O terceiro ficou 20 dividido por 65. O quarto ficou 30 dividido por 40. E o quinto ficou 48 dividido por 90. Para ter uma noção melhor de quem ganhou, eu vou fazer a divisão mesmo, só para a gente ter uma noção. 50 dividido por 85, você faz a divisão, umas duas casas decimais resolve, 0,58. 40 dividido por 65 dá 0,61. E de como é que você faz? Aqui, ó, 50 dividido por 85. Vou fazer um, os outros você já faz. Não dá, o 85 é maior, então põe o 0, acrescenta o 0. Aqui vai dar 5, ó. 85 vezes 5 dá 425. Resto, 75. Depois que você acrescentou o 0, sempre que você faz a subtração, você tem direito a um 0. Então aqui vai dar 8, porque 85 vezes o 8 dá 680. E aí aqui deu 0, aqui fica 7, né? Não é isso? Então, bom, aqui duas casas decimais resolve, tá, gente? Então, fechou aqui. Então, fazendo as outras, 20 dividido por 65 dá 0,31. O 30 dividido por 40 dá 0,75. E o 0,48 dividido pelo 90... Aliás, o 48, né, dividido pelo 90 dá 0,53. Então, ele falou que o melhor jogador é maior desempenho. O maior desempenho foi o 0,75, foi o jogador número 4. Beleza? Então era mais uma questãozinha de razão aí pra gente resolver. Beleza, gente? Tranquilo? Acho que a gente tem mais uma questão, deixa eu confirmar. Não, ainda a gente tem mais 3 questões ainda, vamos lá. Um condomínio de um edifício permite o proprietário do apartamento construir uma garagem de 1 para 100 e foi disponibilizado aos interessados as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de paralelepípedo. Tá, gente? Vocês viram que eu li bem rapidinho, né? 3 por 1 por 2. O volume real do armário em centímetros. Olha, eu posso fazer esse, fazer o tamanho real dos 3, depois multiplicar ou fazer direto. O volume dos 3 aqui, ó, então o volume do desenho seria 3 vezes 2, 3 vezes 1 vezes 2. O volume do desenho seria 6 centímetros cúbicos. Ele está pedindo o volume do real em centímetros cúbicos, tá, gente? Então, a escala ao cubo é igual ao volume do desenho sobre o volume real. Se a escala é 1 para 100, ela ao cubo, então você faz uma vez só a escala. Daquele outro jeito, você ia ter que fazer dos 3, o tamanho dos 3, e depois fazer o volume total. O volume do desenho, 6. O volume real. Então, 1 ao cubo é 1, 100 elevado ao cubo são 6 zeros. É igual a 6 sobre o volume real, que eu vou chamar de x aqui, o nosso volume real. Multiplicou cruzado, x vai ser igual a 6 milhões de centímetros cúbicos. Acabou aqui a questão letra E, beleza? Muita gente vacilou, coloca só 1 sobre 100 e aí a resposta fica 600, né? Ou gasta muito tempo fazendo 3 escalas ali. Aqui é só fazer o esquema aqui de elevar o cubo à escala, beleza? Fechamos aqui a questão, vamos para a próxima. Um pesquisador, ao explorar a floresta, uma caneta de 18,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada, o comprimento da caneta C, tal, e a largura. Na fotografia, a largura e o comprimento reais da pegada, só um minuto, gente. Aqui a caneta é o tamanho real dela, aqui é 16,8 centímetros. E a caneta, o tamanho do desenho dela
é 1,4. Gente, eu vou passar um pouquinho dos 30 minutos, mas eu já faço essa e a próxima, a gente fecha essa matéria, tá? Então, como eu tenho o tamanho real da caneta e o tamanho do desenho, eu consigo fazer a escala, ó. 1,4 dividido por 16,8, tá? Os dois em centímetros. A escala eu vou só dividir em cima e embaixo por 1,4. Aqui vai ser dividido por 1,4 e aqui dividido por 1,4. 1,4 dividido por 1,4 dá 1. E o 16,8 dividido por 1,4 é a mesma coisa, 168 por 14, que dá 12. A escala é 1 para 12. Fazendo aqui, aqui é o comprimento e aqui é a largura. Ele pediu a largura e o comprimento. Então, eu vou fazer na ordem. A largura primeiro, a escala é 1 para 12, é igual ao tamanho do desenho, que é 2,2, sobre o tamanho real, que eu vou chamar de x. Então, aqui x é igual a 12 vezes 2,2, deu 26,4 centímetros. Agora eu vou fazer para o comprimento. A escala é 1 para 12, o tamanho do desenho do comprimento é 3,4, o tamanho real é x. Né? Já estou fazendo aqui escala igual ao tamanho do desenho sobre o tamanho real. Então aqui ficou 3,4 vezes 12, deu 40,8 centímetros. A resposta ele quer em centímetros mesmo, então seria 26,4 e 40,8, letra D. Encerramos a questão. A última agora, prometo. Bom, então essa questão fala assim, ó, a figura apresenta dois mapas no estado do Rio de Janeiro, um com a escala de 1 para 25 milhões e o outro de 1 para 4 milhões. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente ao estado do Brasil. Então é o seguinte, se a gente fizer a relação entre as escalas, fazer a maior, que é 1 para 4 milhões, e dividir pela menor, que é 1 para 25 milhões. Edi, a maior não seria 25 milhões? Não. O 25 milhões está no denominador. Quanto maior o denominador, menor é a fração. Você vai ter aqui 1 para 4 milhões vezes 25 milhões sobre 1. Corta 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 6 zeros de baixo, com 6 zeros de cima. Ficou 25 sobre 4, que dá 6,25. Então, essa aqui é a relação entre as escalas. Só que como a gente está falando da área, eu tenho que levar a relação ao quadrado, porque vão ser as duas dimensões, né? Comprimento e largura, que vão ser multiplicadas por 6,25. Então, eu pego aqui o 6,25 e elevo ao quadrado 6,25 vezes 6,25. Isso aqui dá 39,0625, que está entre 30 e 40. Então, se eu quisesse só a relação entre as escalas, distâncias, se fossem medidas de distâncias, a distância no mapa de 1 para 4 milhões seria 6,25 vezes maior do que a distância de 1 para 25 milhões. Só que, como aqui a gente está falando das áreas, então a área vai ser ampliada, o que é a distância ao quadrado. Então, se a distância ampliava 6,25, a área fica ao quadrado. A gente já falou sobre isso. Sempre que acontece com a distância na escala, acontece ao quadrado com a área. Se fosse volume, seria ao cubo. Então, primeiro eu fiz a relação entre as duas escalas, sempre a maior pela menor. Lembrar que a maior é a que tem menor denominador. Vou repetir. A maior é a que tem o menor denominador, então faço a maior pela menor. E eu vou ter o quanto que uma é maior que a outra. Se eu quiser a área, o quanto que a área é maior, eleva ao quadrado. Se eu quisesse o volume, quanto que o volume seria maior, elevaria a relação ali ao cubo, beleza? Porque, na verdade, se você fosse fazer aqui a relação entre as escalas em área, você ficaria com isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado. Como está os dois ao quadrado, você pode jogar o ao quadrado para fora aqui. Então, ficaria ao quadrado lá fora, né? Toda vez que você tem uma fração que está os dois elevado ao mesmo valor, você pode pôr esse valor fora ali, beleza? Questão bem interessante, bem maldosa aí, gente. Fiquem bem atentos e atentas a isso. Forte abraço, até a próxima aula.